título da mensagem dessa noite é Ídolos do Coração. Ídolos do Coração. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Preste muita atenção nessa história que diz: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhes perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse texto aqui com certeza é muito conhecido por todos nós, mas hoje eu quero mais uma vez ter o privilégio de mergulhar nessa história. A história tem alguns elementos que saltam do texto apenas na primeira leitura. Fala de um jovem, fala que ele era rico, porque o contexto mostra isso. Mostra que ele estava à procura de uma resposta e ele vai na pessoa certa, que era Jesus Cristo. Jesus Cristo o desafia e frente a esse desafio ele sai entristecido e a história acaba por aí. Certamente muitas lições vêm ao nosso coração. Na verdade, eu quero ver por um ângulo de que esse jovem dito rico aqui, ele chega ao Senhor de forma respeitosa. Ele é sincero, ele é moral, ele é correto. Jesus então informa que lhe falta uma coisa, porque quando ele fala, se queres ser perfeito, então, e solta um desafio a esse jovem. Na verdade, no coração desse jovem, havia algo que saltava como uma grande pergunta: sou correto diante de Deus? Quem sabe, muitas pessoas que estão aqui nessa noite, se perguntam, o que eu preciso fazer para estar ok? Se Jesus Cristo voltar hoje, aquela pergunta clássica, você tem a certeza da sua salvação? Se Jesus Cristo te chamar hoje, você tem certeza que passará a eternidade ao lado de Deus? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que lidar com ela. Se você não sabe ainda, então quem sabe essa mensagem seja o seu coração. Ou quem sabe, se você tem absoluta certeza disso, eu e você precisamos nos aproximar desse texto de uma forma que ele trabalhe o nosso coração, de uma forma por trás das nossas palavras, por trás das nossas intenções. Jesus fala com aquele jovem como se ele falasse o seguinte: olha, você colocou sua fé e confiança na sua riqueza, nas suas realizações, mas o esforço que você está tendo está te afastando de Deus. Agora mesmo, Deus não é seu Deus, Ele é o seu chefe, Ele é o seu patrão, Deus não é o seu salvador. E aqui está como você pode ver isso. Jesus então fala: eu quero que você imagine a vida sem dinheiro. Eu quero que você imagine como tudo tivesse acabado. Eu quero que você imagine a vida sem herança, sem inventários, sem servos, sem empresas, sem mansão, sem carros de luxo. Eu quero que você imagine que tudo tenha acabado. Tudo o que você tem agora sou eu. Esse é o desafio de Jesus para esse jovem rico. Será que quando tirar tudo de nós, ainda teremos como nosso tudo o Senhor Jesus? Essa é a pergunta que Jesus faz e nos faz nessa noite. Se nos for tirado tudo, Jesus será o nosso tudo? Se um dia todas as nossas esperanças humanas se acabarem, ainda seremos ricos da presença de Jesus Cristo? Jesus Cristo não está fazendo apologia à pobreza, nada disso. Ele está desafiando os ídolos do nosso coração, preste atenção. E o texto bíblico vai mostrar para nós, quando você lê a palavra como um todo, essa que eu chamo de a dinâmica do bezerro de ouro.
Você lembra que no Velho Testamento, quando Deus chamou Moisés para o Sinai, para pegar as tábuas da lei, e ao descer, porque ele se demorava ali na presença de Deus, ele ouve barulho de som, de música, de festa, e quando ele chega, o povo estava em festa, e tinha criado um bezerro de ouro, um Deus para aqueles homens, para que eles pudessem ter seus corações satisfeitos. E ali, essa representação do bezerro de ouro, nada mais é do que as nossas fúteis aspirações. A dinâmica do bezerro de ouro mostra que, como humanos, todos adoramos algo. Então a pergunta não é se você adora, mas quem você adora. A pergunta não é se alguém adora algo, se curva diante de algo, mas é a quem ele adora, a quem ele se curva. Muito se fala sobre salvação, e na verdade, todos, homens e mulheres, buscam alguém para ser salvo. Isso se desenrola na nossa sociedade. O bezerro de ouro não está presente apenas no Velho Testamento. Eu vou pular a história e falar um pouco da nossa sociedade brasileira. A sociedade brasileira está sempre à procura do salvador da pátria. Havia a geração daquelas pessoas que olhavam para artistas, pessoas de renome, pessoas famosas como o salvador da pátria. A geração Pelé, por exemplo. Eita, né? Não levanta a mão se você é santista, irmão. Mas a geração Pelé, o Pelé foi a representação do povo brasileiro. É como se ele nos representasse. O Brasil está de mal a pior, mas nós temos representantes do esporte. Depois do Pelé veio outro herói nacional, né? O Ayrton Senna. Quem aqui nunca celebrou aos domingos a vitória do Ayrton Senna? A geração Senna também foi uma geração que via no Senna o salvador da pátria. E depois, agora mais atualmente, eu não vou nem falar o nome do jogador de futebol, que não vale a pena. É um menino aí. Não vale a pena. Os nossos heróis estão cada vez piores. Mas independentemente de ser um herói com renome, como as duas pessoas que eu citei, como Pelé e Ayrton Senna, ou essa terceira que eu não vou citar o nome, independentemente delas, a questão é que nós as transformamos em ídolos, em bezerros de ouro. Essa é a sociedade. Nós transformamos coisas em bezerros, nós transformamos coisas em ídolos. E aqui nós estamos frente a uma história desse jovem rico que mostra a primeira coisa, a insatisfação por natureza. Nós somos insatisfeitos por natureza. Essa é a ideia dos enganos dos ídolos do coração. Ele chega a Jesus e fala: bom mestre. E Jesus fala assim: por que me chamas bom? Porque pela medida, pela régua desse jovem rico, a bondade, ser bom, ser alguém excelente, estava em cumprir as leis. Ele não estava procurando Jesus como Deus. É como se Jesus estivesse falando o seguinte: eu não estou rejeitando esse título de bom, de bondade. O que eu estou é colocando e desafiando o seu coração a entender. Se você acha que alguém é bom, você tem que reconhecer que essa bondade vem de Deus. Esse jovem, ele estava compreendendo, Deus estava chamando ele para uma conversa mais séria. É como se Jesus chamasse esse jovem e falasse assim: vem cá, vamos conversar de forma séria, vamos mergulhar no coração, vamos entender por trás da superfície o que há nessa profundidade do nosso coração. E sabe que Jesus Cristo nos chama para conversas sérias e profundas, intimistas. Jesus não é daqueles que conversa com você no elevador e fala: bom dia, tudo bem? Tudo, até logo, tchau. Jesus não é Deus de conversas superficiais. Esse jovem rico se aproximou de Jesus querendo uma resposta rápida, e a sociedade hoje quer respostas rápidas. Jesus, ele não é um micro-ondas celestial, que você coloca lá em 30 segundos a sua vida está transformada. Jesus é Deus de processos. Jesus é Deus de caminhada e não de corridas. Jesus é Deus de mesas e não de filas. Jesus é Deus de conversas profundas, sinceras. Quando você olha na palavra do Senhor, você vê Jesus investindo tempo com pessoas, a ponto delas serem transformadas. Ou Jesus não poderia transformar a vida de centenas, de milhares de pessoas apenas com o discurso dele? Claro, mas ele escolheu quantos? 12 homens, dos piores que haviam naquela época, para mostrar que eu e você também podemos estar incluídos nesses 12.
E dentro desses 12, ele transformou o mundo, transformou a sociedade. Homens que a sociedade não olhava para eles, homens que não tinham a menor capacidade de andar ao lado de Jesus, mas Jesus os capacita, os chama para perto, porque Jesus iria os transformar na caminhada. Então ele chega ali e fala: bom mestre, e essa visão deturpada desse jovem rico mostra a nossa visão deturpada de Deus também. A W. Tozer, em seu livro O Conhecimento Sagrado, ele escreve o seguinte: o que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Se você pensa que Deus é apenas um bombeiro que vem apagar o fogo da sua vida quando você está em apuros, você não entendeu que Deus é esse. Se você pensa que Deus é um banqueiro que vem resolver a sua vida financeira, você não compreendeu o Deus da Bíblia. Se você pensa que Deus apenas vai afagar o seu ego, curar os seus traumas, como um grande psicólogo, psicoterapeuta, você não entendeu Deus. E eu não estou dizendo que Deus não seja um pouco disso tudo, mas é muito além dessas definições que nós temos. Nosso Deus é o Salvador. Diga assim comigo: Salvador. Olha como fica bem essa palavra perto da palavra Deus, Jesus Cristo. Ele é o que salva. Mas esse jovem não só mostra essa ideia errada de quem era Deus, mas ele também mostra o que todo o coração do ser humano tem: uma busca pela eternidade. Havia algo dentro do coração desse jovem. Ele sabia que tudo o que ele fazia, por melhor que ele fazia, ainda não era suficiente. O Senhor Jesus pergunta: você guarda os mandamentos? E Jesus pergunta os mandamentos referentes às pessoas. Não cometerás adultério. Ele fala nas relações pessoais. E ele fala: sim, tenho obedecido isso desde a minha infância. Eu tenho feito isso com esmero. Ele era um exemplo de pessoa. Às vezes você olha para o jovem rico já o criticando, porque você sabe o final da história. Mas esse jovem rico, na verdade, ele cumpriu os mandamentos, ele era jovem, era rico e parecia ser uma pessoa agradável, tanto é que ele vai procurar essa resposta diante de Jesus Cristo. E Jesus fala: se você cumpre os mandamentos, ele fala desde a infância. Mas então o que ele fazia ali? Parece que o jovem, ele mostra que por melhor que seja, cumprir a lei de Deus ainda não é suficiente. E muitas vezes eu e você lidamos com a lei de Deus dessa forma. Temos que compreender pela importância, pela excelência da lei de Deus, mas a lei de Deus não vai te levar à salvação. Eu escrevo aqui que a lei de Deus não é uma escada que subimos para chegar a Deus, mas a lei de Deus é um espelho que reflete o nosso pecado e a nossa necessidade desesperada de Deus. Diz amém para mim, por favor. A lei de Deus não é uma escada que não vai nos levar a Deus, mas é um espelho que mostra a minha incapacidade. Então, diante desse jovem rico, que obedecia a lei, havia diante dele um espelho, que lhe mostrava a sua inconveniência, que mostrava: não é possível, falta algo dentro de mim, não é suficiente tudo que eu faço, eu não me sinto bem ainda, não me sinto adequado diante de Deus. Então ele chega a Jesus e fala: o que eu preciso fazer ainda? Há alguma coisa que me falta, eu não sei expressar com as minhas palavras, mas há algo que me falta, me diga o que eu preciso fazer. É como se esse jovem pudesse falar assim: me diga quanto tempo ainda eu tenho que dedicar, porque eu tenho tempo, eu sou jovem. Ou me diga o que eu preciso comprar, adquirir, porque eu tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu sou rico. Mas Jesus o desafia de uma forma diferente. Então tá bom, se quer ser perfeito. O que é idolatria? Idolatria nada mais é do que colocar outras coisas no lugar de Deus. Mas a gente se engana quando a gente fala sobre idolatria como apenas abrigar imagens idólatras. Isso também é idolatria, mas é muito mais do que isso. Idolatria é também tentar domesticar Deus com as nossas tradições. Idolatria é os ídolos os quais nós nos curvamos dia após dia. O ídolo pode ser algo ruim ou pode ser algo muito bom. O ídolo, na verdade, ele conquista o nosso coração. Salmo 115 vai falar sobre os ídolos. Ele fala o seguinte: os ídolos das nações são prata, ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam,
Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Preste atenção que ele continua falando: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Esses ídolos nos prometem algo que nunca nos entregarão. Os ídolos prometem algo que somente Deus pode nos dar. Um dos conceitos mais importantes sobre idolatria vai muito além do que bezerros de ouro, do que nós lemos no Velho Testamento. Na verdade, o ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Então, qualquer coisa que absorva o seu coração mais do que Deus, qualquer coisa que você busque dar a você o que somente Deus pode lhe dar, ou qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida, que se você a perder, sua vida dificilmente pareceria digna de ser vivida. Na verdade, em outras palavras, o ídolo é um Deus falsificado, um Deus falso. Tem a aparência de Deus, fala como Deus, mas não tem o poder de Deus. Então eu poderia colocar que esse Deus falsificado, ídolo, é um Deus com D minúsculo. É o Deus falsificado. E nós não nos controlamos, mas somos controlados pelo Senhor das nossas vidas. Eu costumo dizer que todos nós temos um trono dentro do nosso coração, e precisamos sondar aquele que está sentado no trono. Quem sabe alguns aqui têm o seu trono tomado por alguém que você ama demais, até mais do que Deus. Quem sabe você endeusa alguém da sua família, alguém do seu trabalho. Quem sabe você vai se deparar com um trono no qual você mesmo ou mesmo está sentado. Quem sabe algo que foi criado, a criatura sendo colocada como Deus no seu coração. Esse é o Deus falsificado. Mas surpreendentemente, ídolos não são apenas coisas ruins. Por exemplo, você pode falar assim: o ídolo dessa pessoa é o poder é neutro. Mas se ele se tornar um ídolo do seu coração, ele vai trazer prejuízos à sua vida. Você pode pensar no dinheiro, e o dinheiro é um ídolo superficial. Não é a quantidade de dinheiro que lhe faz ídolo, mas você pode ter uma pessoa com pouco dinheiro, mas o dinheiro ainda assim ser ídolo do seu coração. Quando essa pessoa, ela faz de tudo para que ela tenha uma segurança financeira, e daí sim ela consegue deitar no final do dia e ter uma noite tranquila de sono. Eu não estou dizendo que aqueles que são mal pagantes, aqueles que são devedores na praça, deveriam dormir tranquilamente. Não. Eu estou dizendo que aqueles que sim têm suas vidas resguardadas em Deus, eles sim teriam o direito de repousar tranquilamente, mesmo que lhes falta o pão à mesa, mesmo que o seu bolso não esteja repleto do dinheiro que você imaginaria ter. Então, nós olhamos aqui também, por exemplo, a aceitação. Ser aceito nos grupos parece ser interessante. Quem não quer ser aceito nos grupos que fazemos parte? Mas quando a aceitação vira o seu ídolo, você e eu faremos de tudo para sermos aceitos. E tem pessoas até abraçando ideologias tão malucas nessa sociedade para serem aceitos nos seus grupos. Por isso que eu e você temos que tomar cuidado com a juventude. A juventude tem que ser o nosso alvo. Nós temos que amá-los, trazer para perto. Pai e mãe, você precisa ensiná-los a palavra de Deus, valores que vão além da sua casa. Quando eles entrarem em ambientes, que eles não sejam pegos pelo ídolo da aceitação, porque se eles forem pegos pelo ídolo da aceitação, farão de tudo que imaginar, e até aquilo que você não imaginar, para ser aceito por aquele grupo, porque é a idolatria do coração. Então você vai vendo que Jesus dá ao homem uma lista para verificação. Você comete adultério? Não. Você furta? Não. Você dá mau testemunho? Não. Você honra seu pai e sua mãe? Sim, com certeza. Você ama o seu próximo como você ama a si mesmo? O jovem fala: tudo isso eu tenho observado. Mas o jovem fala mais uma pergunta: o que me falta ainda? O que me falta ainda?
Quando você conversa com as pessoas podem não usar essas mesmas palavras, essa mesma estrutura de pergunta, mas o coração delas sempre está pulsando isso. A pessoa pode ter um sorriso nos lábios, ela pode estar trocando o culto da noite hoje por um show lá na exposição Misericórdia, em nome de Jesus, amarra ele. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso, graças a Deus. Aqui é todo mundo diferente. E eu não sou contra exposição não, vai lá, leva, vai lá ver um boi, a vaca, né? Mas tem ambientes que, fala a verdade, irmãos, não combina, irmãos. Mas parece que tem uns pais de adolescentes e de jovens, parece que a gente tem que ensinar isso todo ano. Tem que explicar, olha, não convém, para de ser careta, pastor. Não convém em alguns ambientes. Não vai somar em nada com a vida dos nossos filhos e filhas. Mas os nossos filhos estão se curvando ao ídolo da aceitação, você está se curvando ao ídolo da aceitação dos seus filhos para com você. Então você quer ser um pai muito legal, e quando você se vê, você está adorando o ídolo da aceitação, falando assim: vai filho, eu ainda vou te levar e vou te buscar. Que horas? 3 horas da manhã? Ídolos do nosso coração. Jesus então fala: não é suficiente mesmo. E na verdade esse jovem, ele não encontrou vida lá na lei. Ele estava apostando que Jesus sabia qual era a resposta. Tem mais alguma coisa? Mas mal ele sabia. Ele não conseguiu entender que Jesus era a resposta. Diz amém para isso. A resposta das suas perguntas estava diante dos seus olhos. E quantas vezes nós vemos pessoas se chegando a Jesus Cristo, Jesus se apresentando a eles, fazendo esse convite, mas pessoas saindo tristes como esse jovem rico. Por isso que eu posso dizer que somos todos idólatras. Que triste constatação. Somos todos idólatras. E precisamos identificar que no fundo, somos todos idólatras porque colocamos os nossos amores, nossos desejos, nossas expectativas no lugar de Deus. Colocamos nossos sonhos no lugar de Deus. Colocamos pessoas queridas no lugar de Deus. E o que fazer? Essa pergunta revela essa espiritualidade religiosa, voltada para o desempenho. O que eu preciso fazer? E quem sabe a resposta do nosso ídolo seja fazer mais alguma coisa, e ele nos coloca nessa roda de hamster, do qual nós conseguimos ali fazer e flertar com os nossos ídolos, e na verdade até a igreja ou o ministério que desenvolvemos na igreja pode se tornar um ídolo do nosso coração. Então a pergunta para você identificar esse ídolo não seria quanto tempo você investe nisso, ou quanto de dinheiro você investe nos seus ídolos. Essas perguntas são muito superficiais. Jesus, ele vai mais além. Ele desafia o ídolo do coração daquele jovem e fala assim: então vamos fazer o seguinte, para ser perfeito, vá, venda todos os seus bens. Ele era muito rico. Venda todos os seus bens. Segundo passo, dê o dinheiro aos pobres. Dê tudo, e você terá um tesouro nos céus. Jesus faz uma troca bonita. Fala assim: o seu tesouro na terra não é nada comparado ao tesouro no céu. Se você quer realmente agradar a Deus, você sabe que você terá um tesouro muito maior nos céus, onde o texto diz que as ruas são de ouro. Ou seja, o ouro que é tão valorizado aqui vai ser pisoteado no céu. Ou seja, não pode se comparar ao que Deus tem para nós na eternidade, com o que podemos, o homem, a mulher mais rica dessa sociedade possa alcançar. Ele fala: terá um tesouro nos céus, e então venha e siga-me. Está colocado o grande desafio ao coração desse homem, desse jovem, e aqui é onde Jesus traz a realidade espiritual para esse jovem. Você está seguindo os mandamentos? Mas eu tenho um desafio ainda maior para você. Eu lembro quando eu tive o privilégio de, lá nos Estados Unidos, fazer parte de um grupo de discipulado. Já contei essa história alguns anos atrás. Um pastor
pastor chamado Charles Hooper. Tenho muito carinho por esse homem investiu na minha vida, ele me amou, mesmo sendo um americano, e você sabe que americano nem abraçar abraça, né, irmão? Teve um dia que eu cheguei na casa dele, ele tinha comprado uma camisa do Brasil, não sei como que ele conseguiu comprar aquela camisa do Brasil, que não tem nada falsificado lá, chegou, abriu a porta, abriu o braço assim para me abraçar, eu até fiquei constrangido, recebi um abraço do americano. Daí quando eu entrei na casa dele, o que tinha lá? 3 Guaraná Antártica em cima da mesa. Rapaz do céu, onde você conseguiu isso? Tudo para me constranger em amor. E nesse grupo de discipulado, eu e mais 5 homens, junto com o pastor Charles, estávamos ali e ele nos levava a identificar os nossos ídolos do coração. E ele foi perguntando um a um, quais eram os seus ídolos. E eu me lembro muito bem que eu tinha essa questão de aceitação. Eu queria ser aceito. Eu queria ser aceito de várias formas. Eu tinha largado a engenharia civil, tinha ido para a teologia, mas todas as vezes que eu me apresentava para as pessoas, eu falava assim: eu sou Emerson, pastor, fiz engenharia civil também. Tipo, eu tenho alguma coisa, eu tenho valor, você pode me aceitar de várias formas. E ele falou o seguinte: vamos trabalhar com isso, pastor Emerson. E ele foi fazendo perguntas, e toda vez que eu confessava esse meu pecado, ele falava assim: ainda é muito superficial. Eu falava: onde que esse homem quer chegar? E na verdade ele teve um tempo de oração comigo, e ele disse: agora vamos clamar que o Espírito Santo de Deus mostre o que nós aprendemos esse final de semana, o pecado por trás do pecado, a raiz de tudo, para que a gente possa levar essa conversa para as profundezas do coração, para a área abissal da nossa alma, onde o homem não pode chegar, mas Deus pode. Então ali, com muita graça do Senhor, Ele foi me trazendo isso, e eu entendi que o pecado por trás do meu pecado não estava só eu performar a aceitação, mas em eu ser aceito pelos outros, e a demanda de todos eram os meus ídolos. Na verdade, eu fazia das pessoas os meus ídolos. Teve época, eu tenho que confessar isso aqui diante da igreja, estou abrindo um confessionário aqui hoje, ô glória, o que eu estou fazendo? Eu andava no shopping com a minha esposa, e eu tinha vergonha de andar no shopping com a minha esposa, porque o que um membro da igreja vai ver um pastor andando no shopping? Tem tanta gente para visitar, tanta gente para evangelizar, tanta gente doente no hospital, e o pastor está passeando no shopping. O que acontecia? Eu ia passear no shopping e já chegava o irmão da igreja: ei, pastor, passeando? Não, estou pregando o evangelho, você não está vendo? Estou fazendo missões. Vocês acham que é fácil, né? Se eu ouvir um passeando no shopping quando vocês me verem, eu vou falar: está amarrado, não, vem passear comigo. Mas era porque você se sentia tão preso a uma religiosidade, que você fazia uma vida performática. Era o ídolo do meu coração, era o pecado por trás do meu pecado, que na ânsia de agradar a todos, eu não agradava a quem? Acima de tudo, Deus. Porque Deus tem prioridades na nossa vida, e quem sabe algumas prioridades sejam: cuide da sua família, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde emocional, sua saúde física, cuide dos seus pensamentos, do seu coração, da saúde da sua vida. Então Jesus, no texto de Mateus, fala que Jesus o amou, numa das versões. Jesus o amou, preste atenção. Jesus ama esse jovem. E fala: eu sei que é muito difícil o seu coração. Eu sei que existe um ídolo sentado no seu coração, e eu quero desafiá-lo. Porque de todos os mandamentos, o primeiro mandamento: não terás outro Deus além de mim, você não cumpre. Eu estou te mostrando isso. Não adianta você ser bondoso com as pessoas, não adianta você estender as mãos para o necessitado, se no seu coração não reinar somente Jesus Cristo. Sabe, isso desafia o nosso coração, isso desafia cada um de nós. Jesus fala: vende tudo que tens, dê aos pobres, desfaça tudo aquilo que seduz seu coração. E vamos observar a sua reação agora. Então ele destrona os ídolos do coração. Seguir Jesus, querido,
não é algo que você faz, mas é algo que você recebe. Não é algo que você faz, e eu louvo a Deus por todas as pessoas que estão envolvidas aqui, e eu tive que lidar com isso na minha vida, porque nós estamos na igreja 24 horas, e eu preciso policiar o meu coração, para que o púlpito da igreja não seja o ídolo do meu coração. Imagina só, você ter um pastor da sua igreja, do qual o púlpito seja o ídolo do seu coração. Que triste, que triste. Então, olhando para esse texto, na verdade a pergunta que eu tenho que fazer, para desafiar o meu coração, e os ídolos do meu coração não é quanto tempo eu invisto nisso, naquilo, dinheiro, não é isso, se isso for tirado da minha vida, se isso for arrancado da minha história, qual a minha reação? Esse ministério é meu, o pastor tirou isso de mim, não me colocou mais lá. Você fica ofendido, ofendida, você acha que tudo acabou para a sua vida. Quem sabe se um relacionamento sai do seu coração, sai da sua existência. Se alguém querido vai morar com Jesus, e você não transpõe a barreira do luto nunca. Eu sei, difícil perder alguém querido. Eu sei essa dor. Eu não estou desmerecendo e tirando a legitimidade da sua dor. Eu só estou mostrando para você que muitas vezes essa pessoa era um ídolo do nosso coração. Tem gente que não supera o luto, não supera a perda, não só de pessoas, mas de situações, de empresas, de planos, de sonhos. E Deus está revelando ao nosso coração que isso nada mais é do que o ídolo. Porque quando Jesus estiver no nosso centro da nossa existência, nós podemos ter a vida de Jó, que perdeu tudo. Pensa num homem que perdeu tudo. Satanás chegou para Deus e falou assim: ele segue você porque ele tem tudo. Tira tudo e vejamos se ele vai continuar te seguindo. Deus falou assim: pode ir lá, porque eu sei o relacionamento que eu tenho com esse homem. Quando lhe tirar tudo, Jesus ainda será o tudo que você precisa. E é o que acontece na vida daquele homem, mas não na vida do jovem rico. Jesus chama: vem e segue-me. Como destronar os ídolos do nosso coração? Apenas com um relacionamento sincero de intimidade com Jesus. Não é seguindo regras, não é seguindo doutrinas, não é seguindo isso ou aquilo, por mais que sejam importantes na estrutura de uma igreja, da convivência, mas é muito além disso. É muito além disso. É seguir a Cristo. Todas as vezes que Jesus desafia um coração, um homem ou uma mulher, ele fala: vem e segue-me, vem e segue-me. Ele não pede para que você faça uma prova de aceitação, você não passa por uma avaliação, mas ele fala assim: siga-me, porque quando você me seguir, os ídolos do seu coração serão destronados, derrubados e destruídos. Então você verá o que é servir a Deus, você me seguirá. Você lembra do apóstolo Paulo? O ídolo do seu coração era o zelo pelas escrituras. Ele era zeloso a ponto de ser um fariseu, a ponto de escravizar pessoas, prender pessoas que eram cristãs. Então Deus faz cair ao chão, 3 dias cego. O irmão vai lá, ora com ele, as escamas caem dos seus olhos e fala assim: vai lá, ore por Paulo, porque este é instrumento escolhido, e ele saberá o que é sofrer pelo meu nome. Ele vai entender que ele tinha um ídolo no seu coração, e ele será destronado, derrubado, destruído. Então somente eu reinarei no coração deste homem. E Paulo foi levado a cidades que o evangelho ainda não tinha alcançado, e todas as vezes ele foi levado, quem sabe, em correntes, em prisões, ele foi levado em naufrágios, apedrejado, expulso, mas ele foi levado. E as cartas de apóstolo Paulo mostram um homem que diz: sim, Senhor, eu quero te seguir, mesmo que eu perca tudo, o Senhor será tudo o que eu preciso. Você pode se colocar em pé? Olhe para mim. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração de um homem é uma fábrica de ídolos. Na verdade, quando você entende isso, você começa a entender essa fome do nosso coração, essa fome
e essa sede insaciável que o coração do homem e da mulher tem. Então, os ídolos que estão sobre o nosso coração sempre vão pedir sacrifícios, meu irmão, minha irmã. O ídolo do nosso coração sempre vai pedir para que você se sacrifique, mas Deus é diferente. O cristianismo mostra um Deus que se sacrificou por nós, é um Deus que se entregou naquela cruz por nós. Nós vemos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é esse verdadeiro jovem rico, que se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Ele é aquele que abdicou da sua glória, que se humilhou, humilhou-se a si mesmo, se esvaziou de si, o texto diz. Ele que era rico se fez pobre, para que pudesse nos levantar, para que pudesse selar o nosso coração com a filiação que só Ele pode nos dar. Esse é o nosso Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, eu quero terminar com esse texto, diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos.